Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e mais um dia sem assunto, né? Não tenho por que mentir, né? Mais um dia sem assunto, eu tô gravando, são 2 horas da tarde, mas era um que eu já tinha comentado no vídeo de ontem, inclusive estava nos meus planos até assim, esperava que fosse diferente, né? E aí eu já explico o porquê, já aproveito para emendar, né? O vídeo é sobre, vai ser uma tier list sobre o Neymar nos campeonatos paulistas, né? Porque até então, até essa temporada, infelizmente, né, o Neymar nunca tinha ficado de fora de uma final de campeonato paulista, né? Desde quando ele sobe para o profissional em 2009, disputa, né, o paulista em 9, 10, 11, 12, 13, até ele sair do Santos, todos ele tinha chegado na final. Infelizmente, esse ano não aconteceu isso, né? O Santos é eliminado na semifinal, sem o Neymar jogar, inclusive, né, por causa da lesão da coxa. Então, resolvi puxar por aqui, né, para a gente fazer essa tier list dos campeonatos paulistas do Neymar. Vamos falar muito sobre os campeonatos paulistas dele, a participação dele, como é que foi e tudo mais. Mas, antes de eu compartilhar a tier list com vocês, peço que vocês puderem deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda muito, é muito importante. Esses dias está muito fraco, né? A torcida está meio que de folga também, eu entendo. Mas aqui é muito importante para a gente, se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e tudo mais. Vamos compartilhar a tela agora para mostrar para vocês a tier list. Pronto, aqui estamos, a tier list que tem as seguintes categorias. Como dizem os jovens, né? Aura. Vocês sabem como é que é esse negócio aí de aura, né? Quando o jogador decide, quando aquela foto tem uma energia, digamos assim, a mais, né? Essas coisas todas aí. Aura, a primeira categoria. A segunda é decisivo. A terceira é médio. E a quarta é mais abaixo, mas entre parênteses, né, para os padrões Neymar, porque é um craque e mesmo quando é mais abaixo, tem um nível diferente, tá? E a ordem é cronológica, é claro, então começaremos aqui pelo Neymar de 2009, né, que inclusive nessa imagem aqui está saindo para comemorar o primeiro gol dele no Campeonato Paulista contra o Mojimirim, a vitória por 3-0. Vale lembrar que ele estreia na vitória também contra o Oeste, né, por 2-1. No Campeonato Paulista também. Estreia com Wagner Mancini, personagem do vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, está aqui, né, no canal. Mas eu vou colocar o Neymar no Paulista de 2009. Inclusive, eu fiz um levantamento, é claro, né, sobre todos esses campeonatos paulistas, aqui no meu caderno. Em 2009, o Neymar teve 12 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 10 jogos como titular, 2 saindo do banco. 3 gols e 2 assistências. Esses 3 gols, um foi esse aí, né, contra o Mojimirim, e os outros 2 foram na semifinal contra o Palmeiras, né, no jogo de ida. O Santos bate o Palmeiras por 2-1 na Vila Belmiro, ele faz os 2 gols, um deles um golaço, inclusive, né, que ele domina, gira e bate no cantinho do Marcos. Na volta, o Santos vence por 2-1 no Parque Antártica também, né, e vai para a final. Gols do Madison e do Kleber Pereira. Mas, enfim, naquele ano, inclusive, o Ney é eleito como revelação do Campeonato Paulista, não entra na seleção, a seleção única do Santos é o Madison, que faz realmente um bom Campeonato Paulista, e até a eleição justa, né? O Ronaldo Fenômeno é eleito craque, o Corinthians é campeão, enfim. Mas eu vou colocar como médio, porque, no geral, não foi uma grande participação. O Neymar teve ali jogos interessantes, na final mesmo ele acaba não jogando muito, mas completamente entendível, tá? Então, eu vou colocar o Neymar aqui no médio. 2010. Cara, 2010, eu poderia muito bem colocar no decisivo, mas eu acho que eu vou direto pro Aura. Porque é o grande campeonato paulista do Santos não sei se no século, vai, eu ia falar no século, mas sei lá, é porque é um paulista muito especial, né? Que o Santos estava já há 3 anos sem ganhar, teve um maior menor, aliás, do que agora, né? Claro. Agora a gente está desde 2016, são 9 anos já sem ganhar o Paulista. Mas a gente não venceu desde 2007, campanha muito ruim em 2008, 2009 esse vice, mas 2010 aquele título que vem vem acompanhado de uma campanha muito boa, né? O Santos vence 19 jogos, estou olhando aqui. Aliás, desculpa, o Santos, o Neymar, né, esses números aqui são só do Neymar, atua em 19 jogos, com 14 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Ele é titular nos 19, ele guarda 14 gols e 5 assistências.
No final, ele é o terceiro artilheiro, inclusive. O artilheiro daquele ano é o Ricardo Bueno, lembra dele? Atacante bem minha bomba, mas enfim. O Neymar é o terceiro artilheiro, é eleito craque, é eleito para a seleção também. E o Santos é campeão naquela final eletrizante contra o São Bernardo, né? Mas faz uma primeira fase também incrível, né? O Santos fez mais de 50 gols, se eu não estou enganado, foram até mais de 60. Eu vou até olhar aqui, peraí, rapidinho. Mas foi uma campanha muito boa, né? E na final, nas fases finais, bate o São Paulo, bate o Santo André na final e é campeão. Foram aqui, eu abri aqui rapidinho, foram 61 gols, o melhor ataque assim de longe, e terceira melhor defesa. Aliás, quarta melhor defesa, atrás inclusive de Corinthians, São Paulo e Portuguesa, mas a gente termina como líder, né, da primeira fase, bate o São Paulo na semifinal por 3-2 e 3-0, duas vitórias, né, no Morumbi, na Vila. E na final bate o Santo André por 3-2, perde o último jogo por 3-2 também, mas vence por conta da vantagem, né? E o Santo André tinha passado de fase vencendo uma e perdendo uma para o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente do Marcos Assunção, né, esse ano, que tinha feito um ano muito bom, inclusive. Eles terminaram terceiro, mas a gente passa para a final. Enfim, é campeão. Como eu disse, o Neymar é eleito o craque, é o terceiro artilheiro, vai para a seleção. O artilheiro foi o Ricardo Bueno, e segundo ficou o Rodriguinho, né? Santo André também, que depois vai para o Flu e tal. E o Ney em terceiro. Enfim, então eu coloquei aí no Aura. 2011, o gol na final contra o Corinthians. Esse gol é maravilhoso, né? Porque o Júlio César falha, o título na Vila contra o rival, mas eu vou pôr decisivo. Por quê? A campanha no geral do Neymar não é grande coisa. Porque o Neymar, se vocês lembram, estava na seleção, né? A seleção bate joga um sul-americano sub-20, mas um sul-americano. Estou tentando pensar se era um mundial, não, é um sul-americano mesmo. E o Neymar joga pra caramba nesse sul-americano, inclusive. O Neymar e o Felipe Coutinho também, né? Fazem uma campanha incrível. O Brasil é campeão, assim, com uma superioridade muito grande em relação aos adversários e tal. E é uma seleção muito forte, que inclusive o Neymar é artilheiro daquela competição, mas, enfim, o Brasil joga muito, o Coutinho, o Neymar, enfim, e bate campeão com uma certa facilidade até, né, e por isso ele fica alguns jogos de fora, né, então ele não joga tanto nesse Paulistão. Os números aqui, ele joga 11 vezes só, né, só. 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, ou das 11 vezes como titular, só marca 4 gols e 2 assistências. É que a grande questão é que um desses gols foi o da final, né? Esse aí contra o Júlio César, contra o Corinthians, que o Júlio César falha, e que se dane, o problema é dele, a gente é bicampeão paulista, e foi um título muito, muito legal mesmo, desses de campeonato paulista, especialmente porque foi num rival, né? 2012, cara, esse aqui, eu vou colocar em Aura, mas eu até explico. Eu sempre achei esse foi o paulista mais café com leite, entre aspas, digamos assim, que o Neymar teve no Santos. Por quê? Era uma campanha que parecia muito tipo, cara, a gente vai ser campeão de qualquer jeito. Pode fazer qualquer coisa aqui que a gente vai ser campeão. Não sei por quê, mas eu sempre tinha esse pensamento na época. E mais uma vez, até a gente bate o São Paulo na semifinal, né? Pelo terceiro ano seguido, inclusive. Mas a final é contra o Guarani, porque, se vocês lembram, naquela ocasião, naquele ano, né, ainda era um formato diferente, né, jogavam 19 partidas, mas dessa vez classificavam 8 e não 4. E o Santos enfrenta nas quartas de final o Mojimirim, a gente bate o Mojimirim, mas os nossos rivais, né, o Corinthians sai para a Ponte, o Palmeiras sai para o Guarani, o São Paulo passa no Bragantino, e a gente pega o São Paulo. E, de novo, a gente bate o São Paulo, só que dessa vez de jogo único, né? 2011 também tinha sido jogo único, foi 2-0 no Morumbi, que 2010 tinha sido ida e volta, né? Mas nessa vez a gente faz o 3-1, que até o Neymar bate o recorde do Juari, se não estou enganado, né? O maior artilheiro pós era Pelé. Aquele gol que ele comemora dando volta na bandeira de escanteio com o uniforme azul. Mas é a final contra o Guarani, e assim, que era muito óbvio que a gente ia ser campeão, porque entre Guarani e Ponte Preta não tinha o mínimo nível para disputar com o Santos. Mas enfim, a gente é campeão, e o Neymar é o grande paulistão do Neymar, eu acho. O Neymar é eleito craque, é eleito o artilheiro da competição também.
Cadê aqui? É isso mesmo, 20 gols, né? O Hernani, o Brocador, né? Fica em segundo. Eu nem falei em 2011 também. Em 2011, o Neymar é eleito craque, vai para a seleção, mas o Elano é um artilheiro, inclusive, empatado com alguém, não lembro quem. Mas o Elano é um artilheiro, aquele ano que o Elano começa muito bem, enquanto o Neymar está no Sul-Americano, justamente. E aí, esse 2012, o Neymar é eleito para a seleção, é o craque, é o artilheiro, então por isso vai no aura que talvez tenha sido o melhor paulista da vida do Neymar, inclusive. Que, como sempre, aí o Santos tem mais de um. Eu acabei que eu nem falei aqui dos eleitos, mas durante esses anos a gente teve o Durval entrando na seleção, o Edu Dracena, o Rafael Cabral, o Ganso, o próprio Muricy, enfim, vários personagens aí. Nesse de 2012, inclusive, o melhor técnico foi o final do Vadão, inclusive, que treinou o Guarani, né? Chegou na final, mas acabou não sendo. Não deu chance, não tinha como jogar com o Santos. Paulistão de 2013, que o Santos, infelizmente, é vice, né? Depois de um tricampeonato, a gente é vice para aqueles caras lá, né? De Itaquera. Mas eu vou colocar o Neymar como decisivo. Porque, assim, cara, mesmo não decidindo na final, infelizmente, o Neymar faz um Paulista muito bom. O time do Santos era muito ruim esse ano. Muito ruim, não, vai, mas era bem pior do que os outros anos. Bem pior mesmo. A gente faz uma campanha até termina em terceiro lugar, bate o Palmeiras nas quartas, bate o Mogi nos pênaltis, na semi. O Palmeiras também foi nos pênaltis, né? Mas bate o Mogi, que tinha sido o segundo lugar na semi, pelo segundo ano seguido, né? Mas foi um parto. Aquele jogo contra o Mogi Mirim foi difícil pra caramba. O Rafael Cabral pegou pênalti, fez defesa pra caramba. O gol é do Dracena, inclusive. Mas é um jogo dificílimo. E na final a gente perde a ida por 2x1 pro Corinthians no Pacaembu, e na Vila empata em 1x1, né? O Cícero que era o placar, se eu não estou enganado. Logo em seguida o Zidanino, né? No empate com o Corinthians, e aí a gente não consegue fazer o outro gol. Infelizmente, não consegue o título paulista, né? Mas nesse ano o Neymar é eleito o craque da competição também. Vai para a seleção também na competição e é o vice-artilheiro atrás do William da Ponte Preta, que tinha feito 13 gols. O Ney termina com 13. Aqui, inclusive, a campanha dele é 18 jogos, 10 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Os 18 como titular, claro. 13 gols e 9 assistências. Também mais um paulistão muito produtivo para o Neymar. Eu acho que eu nem falei os números de 2012, né? Eu vou até voltar e falar. Ó, 2012 foram 16 jogos do Neymar, 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Os 16 como titular, 20 gols e 8 assistências. Foi assim, de muito longe o artilheiro, por isso até que eu falei, o melhor paulista da carreira dele. Foi esse. E aí, 2013, esse já é um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim, foi muito bem, né? Realmente na final. Não teve como, né? Infelizmente. Era um time já muito mal treinado pelo Muricy. Não tinha jeito, né? E 2013, cara, eu vou colocar médio. Eu poderia até colocar decisivo, e aí eu explico, não foi nem necessariamente dentro de campo, foi o Paulista desse ano, Paulista de 2025. Foi decisivo por conta da mudança de patamar do Santos. O Santos não tinha perspectiva nenhuma no começo desse ano, né? Vamos falar bem da verdade aqui, a gente não tinha. A gente estava em um ano que imaginava terminar bem o brasileiro, ver o que dá para fazer no Paulista, na Copa do Brasil igualmente. Com o Neymar a gente aumentou a expectativa, hoje já fala assim G6, G8, e longe na Copa do Brasil, no Paulista caímos na semi e todo mundo com raiva, porque achou que dava para ir para a final, e eu acho que dava mesmo, mas não posso colocar a hora decisivo. Talvez poderia, mas eu vou colocar no médio. O mais abaixo para os padrões do Neymar não vai ter, porque não tem como falar isso. Poderia ser 2009, mas é um ano de estreia, né? Tem que dar um desconto. Então, acabou que ficou uma prateleira decorativa aí. Mas aí, 2025, são 7 jogos, 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. Até tem um jogo a mais aqui do que 7, vocês podem, se vocês somarem, né, dá mais, porque ele não joga contra o Corinthians, né? Só fica no banco. Foram 3 gols e 3 assistências, 6 desses jogos como titular, né? Ele entra, que é contra o Botafogo, justamente, na estreia dele, né? Ele entra no intervalo. E, enfim, 3 gols, 3 assistências. Ainda não teve a premiação, não dá para falar quem foi craque, quem foi revelação. Aliás, eu nem falei revelação, vou falar já, mas não teve a premiação ainda, até porque nem terminou. Tem a final, ainda vai acontecer entre Corinthians e Palmeiras. Corinthians venceu a ida por 1x0. Mas é isso. Deixaria
essas categorias. Neymar ficou em 2 em cada categoria. Infelizmente, não vai ser ao final da carreira dele em todos os campeonatos paulistas que ele foi para a final, porque a gente perde esse ano de forma triste, né? Mas, ainda falando de revelações, eu falei que até o Ney foi eleito em 2009, né? A revelação do campeonato. 2009, 10, 11, 12 e 13, ele foi eleito o craque da seleção, né? Mas as revelações de 2009, curiosamente, eu não achei, cara. Não achei. Eu procurei em todos os lugares, não achei que foi eleita a revelação do Paulista de 2010. 2009 foi o Neymar, 2010 não sei. 2011 foi o Lucas Moura, do São Paulo, né? 2012 o Romarinho, 2013 o Rodrigo Biro da Penapolense. A Penapolense foi longe, né? Naquele Paulista, inclusive, que até no ano seguinte eles fazem as quartas de final, né, com a gente, se eu não estou enganado. Mas em 2013 também fazem uma boa campanha, acabam sendo eliminados por São Paulo, né? Mas no ano seguinte também eliminados para a gente, enfim. Mas é isso. Revelações, craque, prêmios de artilharia, Neymar no Campeonato Paulista, uma tier list aqui para vocês. Repito o que eu falei no começo do vídeo. Esses dias sem assunto, a gente tenta inventar aqui. E, claro, a audiência acaba sendo menor, por isso que eu peço de novo o like para vocês, se inscrever no canal. Se puder, dar essa ajuda aí pra gente. Porque realmente é um tema que às vezes não interessa a todo mundo. Mas amanhã a gente está de volta. Amanhã tem jogo do Brasil, inclusive. Vamos falar aqui no canal também. Até a próxima. Valeu, pessoal.